Graça e paz a todos. Eu me chamo Derek Cabral de Oliveira, sou acadêmico da Unicesumar do Polo da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. O meu RA é 1648044-5. Esse vídeo faz parte da atividade MAPA da disciplina de Pregação e Práticas Ministeriais. O tema do meu trabalho, o título do meu trabalho é Misericórdia versus Sacrifícios, e o tema é a religiosidade versus a compaixão. O texto base está lá em Mateus capítulo 12, dos versos 1 a 8, onde está escrito o seguinte: Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhes disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. E se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O legalismo e a religiosidade rigorosa e vazia eram a maior característica dos fariseus. Eles eram homens muito zelosos na aplicação da lei e eles faziam o que tivesse ao alcance deles para que os juízos aplicados a quem transgredisse a lei fossem de fato cumpridos. Eles eram homens perversos no seu interior, sabe? Eram homens que gostavam da posição de autoridade, da posição de destaque, de pompa, que o papel de mestres da lei lhes conferia, sabe? Eles gostavam dos lugares de honra, eles gostavam de ser tratados de maneira honrosa, de ser chamados de rabi, de mestres. Eles eram homens soberbos, presunçosos, e eles tornavam a lei ainda mais dura, ainda mais difícil de ser cumprida, e isso fazia com que eles parecessem ser ainda mais santos. Mas na verdade nem eles eram capazes de cumprir tudo aquilo que eles mesmos exigiam, tendo como argumento a lei, como está escrito lá em Mateus capítulo 23, verso 2 ao 7, que diz o seguinte: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados na praça e serem chamados rabis. Como está escrito lá em 1 Coríntios 8, o conhecimento ele ensoberbece o homem e o amor ele edifica. Muitos de nós, quando adquirem uma certa experiência, um certo conhecimento com a sua caminhada na fé, acaba entrando por esse caminho. Sabe, a gente se torna cheio de si, a gente se acha mais sábio que todo mundo, a gente começa a querer se achar muito experimentado na fé, quando na verdade a gente está só se iludindo. E a gente começa a julgar o nosso irmão, a gente começa a olhar o pecado do próximo até com um certo regozijo, sabe? Como se a gente olhasse para aquilo ali pensando: caraca, eu nunca vou cair no pecado que esse cara caiu. A gente começa a julgar e condenar as pessoas mais fracas na fé, e isso vai totalmente contra, sabe, o exemplo que Cristo deixou para a gente. A gente começa a se achar santo demais, sabe? A gente enxerga em nós um tipo de santidade que eu chamo de santidade destrutiva, sabe? Uma santidade falsa,
a uma santidade que ela só existe aos nossos próprios olhos e que traz para a gente uma postura onde a gente passa a ignorar, a deixar de lado aqueles que precisam de ajuda na fé e a gente começa a querer evidenciar mais ainda o pecado dessas pessoas, como se aquilo ali fosse deixar mais evidente o quanto que a gente é santo, o quanto que a gente é bom, sabe? E durante muito tempo na minha caminhada na fé, eu tive uma postura assim, sabe? Eu dei muito trabalho para minha liderança. Eu era um cara muito crítico, eu criticava tudo, sabe? Eu criticava todas as decisões do pastor. Eu achava que dentro da minha cabeça eu tinha todas as respostas para todos os problemas da minha igreja, sabe? Quando eu via que algum irmão tinha pecado, tinha caído, ou então que algum irmão tinha alguma dificuldade, sabe? Eu olhava para aquilo ali e eu falava, caraca, mano, ela começou na fé agora, não sabe nada, sabe? E quando eu via que algum irmão tinha pecado, eu fazia logo questão de evidenciar aquele pecado dele, sabe? Porque isso fazia eu me sentir mais santo do que eu era de verdade. E coitado de mim, cara, eu tava só me iludindo, eu achava que sabia muito, achava que conhecia muito da Bíblia, mas na verdade eu só imitava o que eu ouvia os outros dizendo, sabe? Eu era um hipócrita, um fariseu. Eu não tinha nenhuma vontade, nenhum ímpeto de querer ajudar aquela pessoa. Pelo contrário, eu pisava mais, eu dificultava mais a situação dela, eu evidenciava o pecado daquela pessoa, eu disseminava aquilo e, e eu vivia sempre na defensiva, sabe? Sempre que alguém tentava me exortar, eu estava pronto para debater e isso trouxe muita dor de cabeça para a minha liderança. E isso só ficou claro para mim depois que a minha liderança teve uma conversa muito dura comigo, onde eles foram bem claros, bem diretos, e eles disseram que aquela postura crítica que eu estava tendo, aquilo ia me matar, aquilo estava trazendo muito sofrimento para eles, porque eles me amavam muito e eles não conseguiam me alcançar, eles não conseguiam é, tratar aquilo comigo, porque a minha postura era logo de criticar, sabe? Eu não conseguia ver uma coisa na igreja e agir de maneira compreensiva com aquilo. Essa era a minha postura, sabe? E foi muito difícil se deparar com essa realidade. Eu passei por coisas na minha vida que me afastaram da posição que eu tinha na igreja. Eu era músico, eu tocava quase todos os finais de semana e essa posição ela me trazia muito destaque. Eu era muito estimado por algumas pessoas, tinha sempre aquele tapinha nas costas, sabe? E aquilo me enchia de soberba, aquilo me enchia de mim, sabe? E só depois de muito tratamento, sabe? De Cristo mesmo, de eu ter ficado fora dos holofotes por um tempo, por questões pessoais, eu passei no concurso e precisei parar de tocar na igreja por um tempo e fiquei só ali no banco assistindo o culto aos domingos. Foi quando eu percebi que o meu relacionamento com Deus ele se resumia àquilo, se resumia ao que eu fazia na igreja. Foi quando eu percebi que eu era um sepulcro caiado. Sabe, por fora eu era bonito, estava sempre arrumado, estava na igreja, sempre ativo na obra, sempre fazendo tudo. E eu achava que aquilo ali estava agradando a Deus, mas na verdade eu estava fazendo aquilo para aparecer, eu estava fazendo aquilo para ser visto fazendo. E com o tempo o Senhor foi tratando do meu interior e eu fui começando a entender o amor de Cristo, eu fui começando a entender que aquela posição que eu estava tomando, aquela postura que eu estava tomando, era um engano, sabe? Eu, na verdade, era só um garoto. Eu não tinha maturidade nenhuma na fé. Eu não era nem 10% daquilo que eu achava que eu era. E voltando aqui pro nosso texto, a gente vai observar que Cristo e os discípulos dele, eles não descumpriram a lei em momento algum, sabe?
como eu falei antes, eu achava que eu tinha pleno conhecimento de causa do que tinha acontecido com meus irmãos, e eu já julgava eles logo de cara, sem saber das dificuldades deles, das coisas que eles tinham passado. Foi mais ou menos o que os fariseus fizeram com Cristo aqui, né? Cristo estava cumprindo a lei, ele estava agindo de acordo com o que prescrevia a lei, mas eles ignoraram o que estava escrito na lei, e para poder julgar a Cristo, né? Para poder culpar a Cristo e os discípulos. Como a gente vai ver escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 23, que diz que todo aquele que estivesse passando por necessidade, se ele passasse por uma vinha ou por uma plantação de trigo, ele poderia se alimentar, ele poderia comer dessa plantação até saciar sua fome, desde que, caso fosse uma vinha, ele não usasse o cesto, ou seja, ele não enchesse o cesto para levar as uvas para casa, e numa plantação de trigo que ele não usasse a foice, mas que ele colhesse apenas com a mão. E Cristo ele vai rebater essa acusação dos discípulos que disseram que Cristo estava violando o sábado por estar colhendo essas espigas com a mão, citando o episódio ali em que Davi, quando estava com fome, ele passa no tabernáculo e ele encontra lá o sacerdote Ameleque e pergunta o que tem para comer. E só tinha os pães da presença, não tinha outra coisa. Então o sacerdote chega para ele e fala: olha só, Davi, eu só tenho os pães da presença. Se vocês não tiverem tocado em mulher, vocês podem comer dos pães da presença tranquilo. Aí Davi vai lá e explica para ele: não, eu e meus homens não tocamos em mulher quando saímos para a guerra. Então o sacerdote vai e dá os pães da presença para Davi. Davi come dos pães e não morre, não sofre nenhum tipo de culpa. Por que ele fez isso? Por que isso não aconteceu com ele? Porque Davi ele estava passando por necessidade, ele era um necessitado, e o sacerdote cumpriu o seu papel de assistir ao necessitado, que era um dever do povo, era um dever do sacerdote. A gente vai ver escrito na palavra do Senhor que ao terceiro dia, ao terceiro ano da colheita, era para ser levado os dízimos para a casa do Senhor, para que houvesse provisão para o levita, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Então o sacerdote só cumpriu o papel dele, ele deu provisão ao necessitado. E aqui já fica claro que essa lei era circunstancial, essa lei era apenas uma lei cerimonial, e que a necessidade do pobre, do aflito, do necessitado, do faminto, ela estava acima disso. A vida humana ela estava acima disso. E também, então, os fariseus eles não compreendiam essa questão da graça, da misericórdia de Deus que havia dentro da lei. Eles enxergavam a lei como uma coisa que deveria ser seguida à risca de qualquer maneira. Na verdade, o que eles pregavam não era a lei de Moisés, a lei que estava na Torá. Eles pregavam a Mishnah, que era um conjunto de tratados judaicos que expandiam a lei de uma maneira absurda. Era quase impossível para um judeu na época cumprir a lei plenamente. Era um fardo muito pesado, de tal forma que nem os próprios fariseus eles conseguiam cumprir aquilo que eles pregavam. E aí a gente vai observar aqui nesse episódio de Davi e do sacerdote Ameleque que a graça, a vida humana, sabe, a misericórdia, a assistência ao necessitado, ela está acima dos deveres religiosos, sabe? Está acima daquela regulamentação cerimonial que tinha. E a gente vai ver também que os próprios sacerdotes, Cristo cita aqui também, no sábado eles trabalhavam até dobrado, porque haviam os sacrifícios regulamentares, os sacrifícios diários, e haviam os sacrifícios específicos do sábado, que os sacerdotes realizavam. Então eles trabalhavam muito, eles trabalhavam em dobro, e não sofriam culpa por isso.
Então a gente vai ver aqui que essa lei era puramente circunstancial. Era uma lei que possuía precedentes para ser violada sem que aquele que a violasse sofresse pena. Na verdade, o sábado que os mestres da lei pregavam, ele era um sábado diferente, era um sábado, não era bem aquilo que a lei expressava. O sábado deveria ser um dia onde as pessoas deixariam de trabalhar por si próprias, nos seus próprios interesses, para exercer a caridade e cultuar o Senhor. Só que a lei que os fariseus pregavam, ela anulava essas cláusulas de misericórdia, essas cláusulas de compaixão, sabe? E o povo, eles não exerciam mais essa misericórdia, essas obras de caridade no sábado que eles deveriam fazer. Então a gente vai ver aí que a compaixão e a misericórdia, elas agradam mais a Deus do que a religiosidade. E o próprio Cristo, ele vai dizer nos versos de 6 a 8, as declarações que eu acho que mais enfureceram os fariseus nessa situação aí, que é onde ele vai dizer que ele é maior que o templo, sabe? Ele vai dizer que ele é maior que o templo e que ele é o Senhor do sábado. Então aqui ele se apresenta para os fariseus como o próprio idealizador do sábado, como o próprio Senhor do sábado, o Criador do sábado. Ele se apresenta como o próprio Deus. Ele mostra aqui a sua autoridade na interpretação da lei e a sua autoridade como o Senhor do sábado, como o autor do sábado. Então ele vai dizer: eu sou o Senhor do sábado, é sob a minha autoridade que meus discípulos, eles estão colhendo as espigas. Vocês não podem acusar eles, sabe? Então a gente vai ver aqui que a lei, ela aponta para Cristo. Todas as cláusulas da lei, elas apontam para a pessoa de Cristo. Mas os fariseus, eles não reconhecem a Cristo. Por quê? Porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus expressa dentro da lei, os fariseus não enxergavam. Então eles não entendiam a natureza do Messias que realmente viria. Eles esperavam um Messias que viria como um rei, viria como um guerreiro, viria como alguém que ia vir para matar, para fazer guerra. Eles não imaginavam um Messias que viria nascer de uma manjedoura, ser pobre, passar necessidade, ter que colher trigo da plantação de outra pessoa para saciar a sua fome. Então eles não entendiam esse Jesus amoroso, misericordioso. Então eles olham para a própria figura do Deus encarnado, Cristo, e não reconhecem Ele. Então, irmãos, o que eu quero concluir aqui com vocês é o seguinte: os fariseus, eles eram homens apaixonados pelo glamour, pela visibilidade, pelo destaque, pela autoridade que o cargo que eles tinham conferia a eles, sabe? Isso tornou eles orgulhosos, sabe? Presunçosos, soberbos, se tornaram amantes de si próprios. Eles amavam exercer o poder sobre os fiéis, eles usavam da sua autoridade em benefício próprio. E eles criavam obstáculos que tornavam a lei impossível de ser cumprida. Eles criavam cláusulas que exaltavam ainda mais a imagem de santos que eles tinham, porque as pessoas olhavam para eles e achavam que eles viviam a lei em sua plenitude, mas nem eles conseguiam fazer isso, sabe? Essa ampliação da imagem de santos que os fariseus criavam com essas cláusulas pesadas da lei não passava de uma farsa, sabe? E Cristo, ele vai bater de frente com essa mentalidade e ele vai demonstrar isso, sabe? Que a necessidade do ser humano, a necessidade do pobre, do necessitado, vem antes das implicações religiosas, sabe? Que a caridade é uma prerrogativa para a absolvição de culpa se a lei fosse descumprida. E algo que os fariseus, eles não entendiam.
E hoje em dia a gente vive tempos, sabe, onde o apelo da imagem, o apelo por resultado, o apelo por satisfação pessoal cria um labirinto, cria uma armadilha para quem está, principalmente para quem está sobre o altar, para quem prega, para nós estudantes de teologia, cria uma distração tal que a única maneira da gente sair é a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. É a gente estar com os olhos fitos em Cristo, a gente está compreendendo o seu amor, compreendendo aquilo que ele realmente deseja da gente, sabe? A gente não deve nunca se considerar superior a ninguém, a gente não deve nunca ter de nós um conceito maior do que realmente deve ter, sabe? Caso a gente se depare com um irmão mais fraco, um irmão em necessidade, ou um irmão em pecado, a nossa postura não deve ser de julgamento, a nossa postura não deve ser de evidenciar o pecado, mas a gente deve se compadecer dessa pessoa. A gente vai ver que os fariseus, eles viram a Cristo e a ânsia deles, o tino deles por acusar Cristo era tão grande que eles ignoraram o que a lei falava, sabe? E muitas vezes a gente faz isso, a gente ignora o mandamento de Cristo para amar o nosso próximo como a nós mesmos, e a gente começa a amar a nós e apenas a nós, a gente não ama o nosso próximo, sabe? A gente deve dar auxílio para aquele que tem dificuldade, para que ele supere esses desafios, para que ele cresça, para que ele dê seus frutos também. A gente não pode se esquecer que Cristo ele veio como um servo, ele veio como um servo humilde, ele se humilhou, sabe? A gente deve seguir esse exemplo. A gente não deve se deixar exaltar pela posição que a gente ocupa, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja lá onde for. A gente tem que sempre manter o nosso coração humilde e sempre ter essa postura de colocar a vida, a dignidade e a necessidade humana acima das nossas prerrogativas, acima do nosso orgulho, da nossa posição que a gente ocupa. A gente deve sempre colocar a necessidade do próximo acima dessas coisas, acima da nossa religiosidade, sabe? Então, se a gente for fiel na obra do Senhor, se a gente exercer alguma função de grande honra, de grande visibilidade, a gente vai ser bajulado, isso vai atrair o tapinha nas costas, isso vai atrair a estima de outras pessoas, mas a gente não deve deixar que isso desça ao nosso coração, como acontecia com os fariseus, sabe? A gente deve amar o nosso próximo e ser exemplo para os santos, sabe? A gente tem que exercer toda a obra de maneira humilde e manifestar sempre o amor de Cristo, sempre sendo representantes, sempre sendo dispensadores da graça do Senhor, sempre sendo fontes onde as pessoas possam alcançar essa graça através da nossa vida. É isso. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor pela oportunidade de estar fazendo esse curso, pela oportunidade de estar me aprimorando no conhecimento da palavra do Senhor. Tenho muito que aprender ainda, como o meu pastor, falecido pastor Walter Barbosa Lima, costumava dizer. Toda a formatura de seminário que tinha na minha igreja, eu tive a oportunidade de acompanhar isso, porque eu trabalhava na comunicação visual da minha igreja. Ele falava para os formandos: agora vocês estão prontos para ler a Bíblia. Então aqui nós estamos aprendendo a ler a palavra, a estudar a palavra. Então eu gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor, agradecer a equipe da Unicesumar, e é isso.